Amados irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, que alegria. Hoje nós estamos exatamente no dia 11 de novembro de 2019. Hoje é uma segunda-feira e nós estamos felizes por estarmos juntos na presença do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a confiança de nossa líder e pastora presidente, pastor Loide Ramos, e agradecer o carinho da sua audiência. Vamos começar então 2 Timóteo. Sim, a segunda carta de nosso amado irmão em Cristo, Paulo, a seu filho na fé, Timóteo. A segunda carta de Timóteo é considerada mais uma carta pastoral. Ela historicamente é escrita após a carta de Tito. Por uma convenção na igreja primitiva, resolvemos juntar essas duas cartas de Paulo e aí colocamos no cânon sagrado, 1ª e 2ª Timóteo, e depois a carta de Tito. Mas historicamente, Paulo escreve 1 Timóteo, depois escreve a Tito e depois escreve 2 Timóteo. 2 Timóteo foi uma carta única e extraordinária. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, já sabendo que não seria mais solto, sabendo que sua prisão era definitiva, e sabendo que ia morrer, sabendo que se encontraria com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele escreve sua última carta a seu filho na fé, Timóteo. É interessante, não é, irmãos? Se nós pararmos e pensarmos as últimas declarações de qualquer pessoa, são com certeza um balanço grande de sua existência, uma retrospectiva de tudo que lhe aconteceu, uma análise daquilo que está acontecendo e previsões para o futuro. Previsões para o futuro. E não é diferente na carta do nosso amado apóstolo Paulo. Ela se divide em 4 capítulos. No primeiro capítulo, Paulo fala do passado. No segundo capítulo, Paulo fala do presente. E no terceiro e quartos capítulos, Paulo fala do futuro. Mas não como alguém que está fazendo qualquer previsão do futuro, ao contrário. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é homem inspirado por Deus. Então Paulo simplesmente nos abre o futuro. E falando a seu filho na fé, Timóteo, ele instrui a todos nós pastores da obra do Senhor. Sabe-se as últimas palavras de um grande homem de Deus são relevantíssimas para a sua época como foram para Timóteo. Quanto mais para mim e para você, porque aqui não está uma simples carta de um pai que ama seu filho na fé e que está perto da morte e lhe dá as instruções mais importantes da vida. Aqui está Deus falando a nossa vida e a nosso coração, nos instruindo e nos dizendo: olhe para o passado e não jogue fora tudo que Deus lhe concedeu. Olhe para o presente e tenha uma imensa gratidão e devoção e alegria. E preocupe-se sim com o futuro, no sentido de que dificuldades virão, mas força, perseverança, guarde absolutamente todo bom tesouro e se prepare para a gloriosa bênção de Deus em sua vida. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é historicamente escrita em um período
que o cristianismo estava sendo objeto de muita perseguição pelo imperador Nero. Paulo, então, é agora de forma definitivamente preso. Ele não está mais aonde nós o deixamos da última vez que analisamos as prisões de Paulo, que foi exatamente no último capítulo de Atos. Ele não está numa casa onde ele tinha alugado, onde ele tinha grande liberdade vigiada, né? Onde ele podia receber os irmãos, em liberdade escrever. Escreveu 4 grandes cartas, né? Agora não. Agora ele está num calabouço. Frio, muito frio. Um calabouço completamente fedorento. Um calabouço infestado de ratos. Um calabouço em que ele ali estava só aguardando o momento que seu nome seria absolutamente chamado para ter a cabeça decepada. Infelizmente agora Paulo sabia que ia morrer. E com o auxílio de seu amado filho Lucas, ele pelo menos tem uma última pena nas mãos, últimos pergaminhos, e ele escreve a sua última carta a seu amado filho Timóteo, que estava, sim, à frente da igreja ainda de Éfeso. Aqui, com perto dos seus 40 anos, Timóteo estava cumprindo todas as determinações que Paulo deixou quando escreveu para ele em 1 Timóteo. E Paulo agora escreve as palavras finais para seu filho na fé. Vamos então, irmãos, aprender com essa carta absolutamente fúnebre. Com esta carta, as últimas palavras e instruções do maior de todos os apóstolos de todos os tempos. Muito bem, dados sobre a carta. Nenhum de nós tem dúvidas de que o apóstolo Paulo foi o seu autor. Tanto é que no versículo 1 e 2, obviamente, do capítulo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo detalhe, quando Paulo escreve esta carta, ele estava preso e somente Lucas o estava acompanhando. É o que a gente consegue ver quando pega no capítulo 4, do versículo 9 a 11, quando diz assim, 2 Timóteo 4, 9 a 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também te enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então você vê que Paulo agora está preso, e Paulo tem somente a companhia de seu amado médico Lucas. Talvez por isso tenha sobrevivido um tempo até considerável nesta nova prisão, nesse calabouço fétido e horrível, que era exatamente a terrível prisão marmetina, o calabouço marmetino, que fica situado em Roma, do lado ali do Foro Romano. Até ficava mais simples de levar os prisioneiros para as audiências e para os julgamentos, porque ela ficava literalmente ao lado do Foro Romano. Quando o Senhor te abençoar, e creio que isso não vai demorar, e você tiver a possibilidade de ir a Roma, vá ao Foro Romano. Não há problema, todo mundo passa por lá, não tem quem erre qualquer local em Roma.
vá ao Foro Romano e pergunte onde é a prisão, calabouço marmetino, ou seja, prisão marmetina. E lá você vai encontrar muita coisa sobre a prisão de Paulo. E Paulo aqui, ele estava literalmente com Lucas, e Lucas era o seu grande companheiro. Com certeza Lucas foi que forneceu a Paulo o pergaminho no qual Paulo anotou com o devido tinteiro e a devida pena para ele anotar, e ele consegue escrever para seu amado filho Timóteo, dizendo: vem, eu quero te ver, eu quero estar do teu lado, quero olhar a tua cara, quero te beijar, quero te abraçar, eu estou com saudade de você. E por gentileza, traz minha capa, porque o frio está chegando e o frio aqui é insuportável. Traz também os meus pergaminhos, traz também os meus livros. Nós não sabemos, irmãos, o tempo que durou essa prisão. No entanto, nós cremos que o prazo não foi tão longo, foi curto, porque você tem que entender o seguinte: Paulo, quando é preso a primeira vez em Roma, ele simplesmente, por algum motivo que não está na palavra de Deus, ele é solto. Então ele está numa casa, ele não está nessa masmorra horrível, fedorenta e cheia de ratos. Ele está numa casa em que ele pagava, ele tinha sim um soldado romano ali do lado, mas ele recebia livremente todo mundo, ele podia abraçar os irmãos. Aqui não, aqui o local era terrível. Então a ideia que se tem é o seguinte, é que ele não está na palavra de Deus, mas historiadores dizem que ele sai dessa prisão e que ele tem um período que ele anda numa última viagem pela Ásia, que também não está registrada na igreja. Não está registrada na Bíblia, perdão. Nesta última viagem, ele teria deixado Tito em Creta, Timóteo em Éfeso, e tinha voltado e caminhado e ratificado todas as igrejas. E o período, então, entre essas duas prisões, entre a primeira prisão e essa segunda horrível, ele passa ali na Ásia. De Creta ele navega por Nicópolis, e era o desejo dele passar um inverno ali, o que infelizmente não aconteceu. Né? E muito bem, ele foi caçado. O louco do imperador Nero simplesmente volta seu ódio do nada para com os cristãos e caça a sua principal liderança. A principal liderança era quem? Era simplesmente o apóstolo Paulo. E aí, infelizmente, ele pega e é preso, é levado agora, tem com certeza um acesso, segundo os historiadores, ao próprio Nero, que o manda executar. Ele vai então para esta prisão, esta segunda prisão, e ali infelizmente ele fica, irmãos, e é simplesmente horrível o local aonde ele fica. Pelo que vemos na história, Paulo então teve sua prisão de forma muito repentina, não lhe dando nem tempo de apanhar seus objetos principais e pessoais. Por isso que ele pede, quando Timóteo viesse vê-lo, que trouxesse os objetos absolutamente pessoais, conforme está nesta epístola, no capítulo 4, do versículo 9 a 13. A epístola foi escrita aproximadamente no ano 67 depois de Cristo. 67 depois de Cristo. E a epístola é a voz última do maior de todos os apóstolos em todos os tempos. Esta prisão onde Paulo esteve, ela foi construída por volta do ano 640 e 616 a.C.
Então, 640 a.C. e 616 é nesse período de exatos 30 anos que ela foi construída pelo rei de Roma, Ancomárcio, e ela simplesmente, originalmente, nada mais era do que uma cisterna, irmãos. Uma cisterna com 2 níveis abaixo dos solos, aonde simplesmente num buraco, literalmente era um buraco aberto no chão, para colocar simplesmente ali aqueles que seriam estrangulados e mortos publicamente pelos grandes reis de Roma. Então, aqueles que eram encarcerados eram colocados ali para depois, em desfiles públicos, serem simplesmente estrangulados como grande homenagem e grande fato, grande fenômeno, grande visão para todos os romanos do poder grandioso de Roma. É num local como esse que Paulo simplesmente é preso. Creio que nesse exato momento você pode olhar e não só ouvir, porque pastor Heber deve colocar várias figuras em sequência dessa prisão marmetina. E, irmãos, que local podre, que local fétido, local cheio de ratos. Literalmente, os indivíduos só tinham alguma coisa ali para comer ou beber se alguém estivesse ao lado, simplesmente para poder levar alguma coisa, porque senão muitos morriam ali à míngua. Paulo só teve um pouco de vida ali porque Lucas ali estava, de alguma forma, cuidando dos últimos dias da saúde de Paulo e, de alguma forma, tratando de Paulo, levando alguma comida para Paulo, porque senão Paulo tinha sido literalmente arrebentado ali. Não pense que as figuras que agora pastor Heber está passando e tem assim até altares bonitinhos, tá mais ou menos limpinho. Isso é hoje por causa do turismo. Na época de Paulo, irmãos, tratava-se do pior local do mundo para alguém ali estar. E quando você pensa num local como esse, escuro, frio, úmido, fétido, cheio de insetos e absolutamente infestado de ratos, com local para absolutamente nada. Quando você pensa que o apóstolo Paulo simplesmente ali é colocado, e ele em parte nenhuma desta carta reclama, parte nenhuma desta carta ele tem crise de consciência, ele em parte nenhuma desta carta, ele simplesmente olha para os céus e diz, onde estás, Deus? Mas ao contrário, sabendo que a morte dele estava perto, e sabendo que um dos seus filhos tinha que continuar todo o trabalho dele, ele olha para Timóteo e vê em Timóteo todas as qualificações para um homem perfeito no tocante a sucedê-lo em todo o trabalho na igreja primitiva. E ele escreve essa carta e ele diz, meu filho, força, meu filho, trabalhe, meu filho, se esforce. No capítulo 1 ele olha para Timóteo e diz, por este motivo eu te peço, desperta, viva o dom de Deus que há em ti, que foi colocado por ti e em ti pelas minhas mãos e as mãos dos presbíteros, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do evangelho do Senhor Jesus Cristo, nem de mim sou seu prisioneiro, antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus.
No capítulo 2, ele, Paulo, que tinha todos os motivos para reclamar com Deus e o mundo, ele diz assim: meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não te embaraçes com as coisas desse mundo, porque você é um soldado, e um soldado simplesmente não se limita e não se embaraça com as coisas desse mundo. Lembre-se que fiel esta palavra, que se morrermos com ele também nós viveremos, e se sofrermos, com ele também nós reinaremos. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Irmãos, que homem é esse? Que homem é esse, o apóstolo Paulo? Que homem é esse? Como é que alguém num local tão terrível como esse simplesmente faz o que faz e diz o que diz, animando o seu filho na fé, sabendo que vai morrer? Quando você pega o capítulo 3, ele começa: filho, cuidado. Sabe, porém, que simplesmente nos últimos dias virão tempos trabalhosos, homens difíceis, absolutamente difíceis. E após descrever todas as características desses homens difíceis que viriam nos últimos dias, ele diz assim: mas você, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua mocidade sabe as sagradas letras que te podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E não te esqueças, filho, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a obra. E por fim, não se podia esperar de Paulo senão estas palavras no capítulo 4. Conjuro-te, Timóteo, pois diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no reino, que pregues a palavra, que fale a tempo e fora do tempo, que possas redarguir, que possas repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. E ele só poderia terminar dizendo: o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Amados irmãos, que homem é esse? Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos estar à altura do Senhor Jesus Cristo e sermos um dia tão fortes quanto este amado apóstolo. Amados, temos muito a crescer e aprender. Até amanhã, e que o Senhor vos abençoe.